Olá pessoal, tudo bem? Ana Paula por aqui, cheguei para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu usei e como eu fiz para fazer essa tela para o meu projetor gastando menos de R$ 100. E de material a gente vai usar basicamente isso daqui, ó. Eu comprei essa tela reflexiva aqui no TikTok Shop. Ela foi 56 ou 57 reais. Eu vou botar aí na tela a marca dela porque eu não lembro qual é a marca. Vamos usar também essas chapinhas aqui, ó, para poder fazer a conexão da madeira uma na outra. Comprei, acho que tem umas 10 aqui. Parafusos desse tamanhozinho aqui. Essas chapinhas aqui, ó, eu não achei na minha cidade, no fim do mundo que eu moro. Eu não achei, eu teria que comprar pela Shopee ou Mercado Livre, ia demorar para chegar. Aí eu achei essas velhas aqui que tava jogada lá na caixa de ferramenta, eu vou usar elas mesmo. Vamos ver se vai ser o suficiente. Eu tenho 5 aqui, modelos diferentes. Usar também esse grampeador aqui de tapeceiro para poder fixar a tela na madeira. Comprei baratinho na Shopee, foi R$ 30, R$ 32. Já veio com os grampos. E vou usar uma parafusadeira para poder fixar os parafusos na madeira. Você também consegue fazer com chave de fenda, ou chave Phillips no caso, né? Mas você vai sofrer um pouco, né? Fazer um por um, mas dá. Se não tiver uma parafusadeira furadeira, você consegue fazer. Eu vou usar aqui também essas madeiras aqui que eu comprei, pedi para cortar, já na medida certa do projetor. Você acha dela também já lixada, de melhor qualidade. Aqui na minha cidade eu não achei, ia ter que ir em outro lugar para poder buscar. Achei melhor comprar dessa que é assim, mas ela tá toda lascadinha, tá vendo? Vou ter que passar uma faca, uma lixa nela para não machucar a tela. E de material é basicamente isso. A tela, as cantoneirazinhas, parafuso, as chapinhas, o grampeador, parafusadeira ou uma chave de Phillips ou fenda, depende do parafuso que você vai estar usando. Para que a tela ficasse exatamente do tamanho da projeção que chega na parede, primeiramente eu fixei o meu projetor na parede na posição que eu queria. Para esse tipo de tela, é melhor que o projetor fique reto para a tela. Você pode colocar no teto também, mas se você puder colocar ele reto para a tela, vai ficar melhor. Inclusive, você vai conseguir obter a melhor qualidade dela assistindo de frente, tá? Para assistir de lado, a tela fica um pouco escura, não é aconselhável. Essa é uma tela indicada para você sentar de frente para ela, não de lado. Aqui, para mim, a distância entre o projetor e a tela é de 2,74 m. Com isso, a tela de projeção ficou com 1,88 por 1,17. Só que como a ripinha tem 5 centímetros de largura, eu tive que tirar 5 centímetros de cima, 5 centímetros embaixo. Então, por isso, na hora do corte, eu pedi 3 ripas de 1,07 m e 2 ripas com 1,88 m. Daí foi só parafusar tudo. E esse foi o resultado assim que ficou depois de tudo parafusado. Coloquei todas as junções, todas as cantoneirazinhas em L. E eu vou parar aqui e dar um print para vocês verem tudo detalhadamente, para vocês copiarem da maneira mais fácil possível. Como eu estava com medo de arranhar a tela, eu preferi forrar essa coberta no chão e aí sim colocar a tela por cima e depois vir com a armação para poder fazer a fixação. Lembrando que a parte reflexiva da tela vai para baixo, que aí ela vai ficar para frente, tá? Tem que prestar atenção nisso. Eu não gravei muito a parte da fixação porque precisa de 2 pessoas e tem que ir esticando bem para poder tirar a marca da dobra da tela. Então, se você quiser fazer bem feitinho, eu sugiro que você esteja em 2 pessoas, uma vá puxando e a outra vá grampeando. Mas cuidado para não rasgar a tela. Depois de mais ou menos 1 hora, esse foi o resultado. Como vocês podem ver, mesmo em 2 pessoas ainda ficou um pouco enrugadinho, mas eu garanto que isso não vai atrapalhar na hora de ver. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar aqui os testes. Primeiramente, essa é a imagem do projetor direto na parede. Eu estou com a janela da sala aberta. E o áudio que vocês estão ouvindo também é direto do projetor. Agora, projeção direto na parede com a janela fechada.
E agora a imagem com a tela de projeção que a gente acabou de fazer. Infelizmente, meu celular não está captando 100% da qualidade que está aqui, mas acredito que esteja dando para vocês verem aí como realçou o brilho e como realçou também as cores. Quando a gente coloca aqui agora de tela dividida, dá para ver bem a diferença com a tela e sem a tela. Confesso que eu fiquei bem surpresa com a qualidade, porque eu sempre vi essas telas reflexivas num valor muito caro. Mesmo no AliExpress era sempre acima de R$ 150 e tal, mas aí agora ela tem abaixado bastante, resolvi comprar para testar, mas confesso que não estava acreditando 100% na qualidade. Fiquei bem surpresa. E assim fica a imagem projetada na tela com a janela aberta. Fica meio embaçado ainda, mas ainda é melhor do que direto na parede. E projetores assim é para usar no ambiente fechado, né? Esses projetores mais baratinhos é para usar em ambiente fechado. Inclusive, saiu o vídeo desse projetor semana passada aqui no canal. Se você quiser ver, vai aparecer no card para você agora. É o projetor HY320 Mini. Saiu o vídeo completo dele, eu mostrei algumas configurações e tudo mais. Então, se você quiser conferir, é só acessar no final do vídeo, vai aparecer para você na tela para você conferir. Bom, mas voltando aqui a falar sobre a tela, eu fiz uma conversão básica aqui na internet dos centímetros para polegadas, e como a minha parede é pequena e não caberia uma tela maior e o espaço também entre a parede e o projetor também é pequeno, essa tela ficou equivalente a uma televisão de 80 polegadas. Mas o projetor conseguiria entregar uma tela maior, foi devido ao espaço que eu tenho aqui mesmo. Aí na sua casa você faz do tamanho que der, pode ser maior, pode ser menor, mas é basicamente o mesmo processo. Agora vamos falar sobre os valores, que é o mais importante, né? Lembrando que eu não precisei comprar a chapa reta, porque eu já tinha aqui em casa. E eu não vou contar a parafusadeira e o grampeador de tapeceiro, porque tem outras maneiras de colocar o parafuso e outras maneiras de fixar também o tecido. Pode ser com taxinha, pode ser com velcro, fica aí de cada um. Por isso eu não estou contando essas duas ferramentas. Eu gastei R$ 50,11 com a tela. A ripa, porque eu comprei diretamente no fornecedor aqui que vende as madeiras cruas para fora, eu paguei só R$ 21,00 nas 3 ripas. Foram R$ 12,00 de cantoneira em L e R$ 4,00 de parafuso. Totalizando assim R$ 87,11. É isso mesmo, fiz tudo isso daí com R$ 87,11. Saiu por menos de R$ 100,00, como eu falei no início do vídeo. Mas e aí, valeu ou não valeu a pena esse investimento? Me diz aí no comentário o que você achou da tela que eu fiz aqui pro meu projetor. Seja educado, hein? Mas me diz aí o que você achou. Eu achei massa demais, achei bem bacana, achei que valeu a pena, gostei do investimento. E agora mesmo que eu não vou no cinema nunca mais. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o meu quarto, que eu transformei ele em um cinema. Com o projetor, com o som, com a tela, vou mostrar tudinho pra vocês. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu hypar, compartilhe o vídeo para que ele alcance mais pessoas. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, ficou top, para me ajudar no engajamento. Tá aparecendo aí na tela para você agora o projetor HY320 Mini e o HY300 para você ver. Se você tiver curiosidade, tiver na dúvida, você vê aí qual que é melhor para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!